Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio, o segundo episódio da segunda temporada do nosso webcast, PECcast. Na primeiro episódio a gente falou com o Felipe Toledo, da Camargo Embalagens. Hoje a gente tem o prazer de falar com outro amigo, o Serginho Carneiro, da SR Embalagens. A gente também se conhece já há bastante tempo. Eu acho que eu estou no rol dos amigos maloqueiros do Serginho, né? O cara me chama com todo refinamento para tomar vinho, eu peço cerveja num restaurante chique, né? E assim, cara, um cara que a gente começou profissionalmente, né, fazendo consultoria na SR lá atrás, e tive a oportunidade de ter uma amizade, porque ele inclusive me ajudou numa das fases mais importantes e difíceis aí não só da minha vida, como da Projeto OPAC, quando a gente perdeu o Figueiredo, um grande amigo e consultor. Me deu todo o amparo, toda a ajuda, até emocional. E é um prazer, até pelo porte, pela relevância da SR, a gente fala bastante aí sobre mercado, periodicamente. Serginho, seja bem-vindo. E se quiser já começar dando uma introdução de quem é a SR, de onde veio, e hoje qual é o tamanho da SR nesse setor aí de embalagens plásticas flexíveis de polietileno, basicamente. Isla, primeiramente, assim, muito obrigado pelo convite. É um prazer realmente muito, muito grande, e por vários motivos, viu? Desde a qualidade dos entrevistados que me antecederam, tive a oportunidade de assistir a maioria deles, grandes entrevistas de muito conteúdo, até fica a responsabilidade de corresponder à altura, mas especialmente pelo meu entrevistador. Gosto muito, admiro muito a carreira, tive o prazer de começar junto, sei lá, 15 anos atrás, a gente já estava fazendo consultoria, e depois disso se sucederam uma série de oportunidades muito bacanas, do vinho que você mencionou, que você insiste em beber cerveja, a grandes feiras, já fizemos Alemanha, já fizemos Estados Unidos juntos. Então, assim, é uma satisfação, a admiração é muito grande, sempre acompanho de perto a sua trajetória, e a Projeto PAC, para mim, para nós, é case, sabe? Então, primeiramente, até parabéns e obrigado pelo convite. Bom, obrigado a você, Serginho, pela presença. Seguindo aí a oportunidade que você está nos dando de apresentar a nossa empresa, a SR é uma empresa ainda familiar, bateu na trave para deixar de ser, eu acho que talvez depois a gente vai conversar disso, mas nós estamos completando agora em 2021, 42 anos de fundação. Ela foi fundada pelos meus pais no ano de 79. Logo nessa abertura tem uma historinha que alguns conhecem, talvez eu já tenha comentado contigo ao longo dos anos juntos. Para quem é do ramo, especialmente para quem é do ramo da flexografia, como nós, conhece ou já ouviu falar bem da Rami. Rami era uma marca de impressora, há uns 30 anos atrás, eu acho que era líder do mercado nacional. E Rami era uma sociedade de dois grandes nomes também da história de flexografia do Brasil, que era o seu Raul e o seu Miguel. Eles eram sócios no começo e antes de fabricarem impressoras, eles tinham uma empresa de conversão de embalagens, com extrusoras e corte-solda e tudo mais. Em algum momento, eu acho que decidiram, pela geniosidade dos dois, seguir fabricando máquina e se desfizeram da empresa de conversão. E naquele momento, em 79, eu acho que o tino comercial, então, do meu pai, ele adquiriu, ainda delegado de polícia aqui em Barretos, a Rami Conversão. Então, toda a estrutura inicial da SR, há 42 anos atrás, veio da Rami.
o seu Raul seguiu com a Rami e o seu Miguel seguiu com a Thunder Tomate, na época. As duas... As duas hoje marcas, mas fizeram as suas respectivas histórias. Bom, de lá para cá, a empresa está em Barretos, nós nascemos aqui, a matriz está aqui, hoje a gente se expandiu, nós temos uma segunda unidade de bastante relevância para o grupo. Nossa unidade de extrusão hoje fica em Três Rios, estado do Rio de Janeiro, e temos em paralelo um segundo ramo de atividade, que é o ramo de reciclado pós-indústria. Nós temos também uma unidade aqui em Barretos e uma segunda unidade em Sumaré. Hoje já contamos com praticamente 600 funcionários, 580, e atacamos basicamente filmes monocamada de polietileno. Temos uma especialidade aí em empacotamento automático de alimentos. Resumidamente é isso, Aisla. A última vez que eu vi um dado oficial, vamos dizer assim, claro, eu não vou entrar nos dados que eu conheço a SR, mas eu digo, o dado oficial de site, de entrevista, a SR já era uma empresa num tamanho de uns 300 milhões, fazia perto de, ou fazia, sei lá, 2.000 e tantas toneladas mensais. Esse é o volume, Aislan. Alguma coisa em torno de 2.500 mês de extrusão. Uhum. O valor agora está cada vez mais complicado precificar, porque ele está subindo tão rápido que ele vai acabar... É o do dia. Não de forma, talvez, toda por mérito, mas efetivamente os patamares de preço do mercado estão mudando. Aí não é uma exclusividade da SR, é todo o segmento que está vivendo tempos diferentes. E os números estão mudando muito rapidamente. Eu quero começar a pergunta, acho que a SR tem uma grande cancha aí para respondê-la, né? Que é o seguinte: os pais começaram um negócio, depois veio você, imagino, a gente também vai falar, mas imagino você também está fazendo todo um trabalho de sucessão aí, né? Conheço a garotada. E num espaço do quê? 3 décadas, a SR viveu um regime de mercado onde era matéria-prima vezes 5, 6, 7, para um cenário atual onde é o preço do dia, tipo bomba de gasolina, que aí caramba, tem um aumento, não, à tarde tem a carta de correção do aumento que você recebeu de manhã. Literalmente. Como é que a SR está se reinventando para esse, entre aspas, novo normal? Eu não gosto muito desse termo, mas de falta de resina, de corte de cota, de aumento, flutuação de preço. Como é que vocês estão conseguindo enfrentar essa situação? É uma série de providências, não tem cartilha, enfrentar cada situação e ir se moldando a ela. Mas eu posso passar algumas táticas que eu acho que também não são exclusividades nossas. A escassez, essa restrição de oferta frente a uma demanda surpreendentemente aquecida, por N justificativas, ela não é exatamente de hoje, ela já vem há uns 3, 4 meses, num crescente, a situação está piorando, as perspectivas até não são de reversão a curtíssimo prazo, encarando um curtíssimo prazo como alguns meses. O mercado tinha, o segmento tinha uma expectativa de um pouco mais de calma agora, já para o primeiro TRI de 2021, ficou longe disso, e os mais otimistas também estão falando agora talvez de uma normalização para o começo do semestre que vem. E mesmo assim, também sem tanta firmeza ou sem um dado que se possa confiar. Com essa escassez, nós adotamos, eu acho que boa parte das empresas adotaram, eu acho que de forma até salutar, até a parte de fornecimento de matéria-prima foi a conduta adotada, que tentou manter um estoque, um fornecimento médio dentro de um volume histórico. Então, olha, você tem comigo
essa média em 2020, essa média no último período de trimestre, e isso eu vou tentar te manter. Então, nos últimos meses, está tendo muito pouca dança de cadeira. Não tem ninguém crescendo porque todo o canal está restrito. Nós aqui adotamos exatamente essa situação, até com uma precaução extra. Literalmente, o nosso comercial só pode vender o que está garantido na compra. Não só nós temos uma restrição de, eventualmente, aumentar volume, nós e todo o mercado, e mesmo esse volume, como está muito da mão para a boca, o fornecimento, você tem um desvio, você tem um atraso, você tem uma adaptação. E o nosso segmento, Aislan, tem uma característica toda especial. Nós fornecemos embalagem sobre encomenda, impressa. O meu cliente não tem alternativa se eu não entregar no dia, se eu atrasar, de forma não programada. Então, a responsabilidade de, eventualmente, se atrasar de forma não programada, separa o cliente. E separa o cliente se ele for uma cerealista pequenininha ou se ele for uma grande cervejaria. Então, essa situação de casamento entre disponibilidade de entregar o que foi vendido é crucial do nosso setor. Então, assim, a questão organizar a carteira. Vende-se, pelo menos aqui em casa, vende-se o que está garantido que você tem autonomia para a fabricação. Eu acho que boa parte do mercado está fazendo essa conduta. Isso me fez lembrar, Aislan, uma frasezinha da minha mãe, fundadora, a tenho comigo aqui com muito prazer, Dona Rosa. Quando começamos lá, há 40 anos, eu era moleque, já trabalhava, office boy. Ela tinha uma mesa daquela com um tampo de vidro, com feltro verde embaixo, isso era comum na época, e botava os bilhetinhos, santinhos. E tinha uma frase que é assim, não importa se o nosso cliente empacota leite ou humus de minhoca, nenhum nem outro vai parar de produzir se a gente não entregar a embalagem. Tipo, a vaquinha vai continuar dando leite, se a embalagem de leite não tiver lá, o leite vai estragar. Claro. Então, essa responsabilidade da data de entrega é muito importante. Então, primeira ação, Aislan, numa situação de escassez, nós estamos tentando casar disponibilidade. Conseguimos comprar, nós vendemos. Isso é uma. A questão da precificação. Cada mês a gente está dando um passo para frente. Imagina que o setor é brigado, sempre foi. Então, a questão comercial, você tinha N alternativas, ferramentas para tentar fazer a sua carteira. Contrato, alongamento, programação, um contrato com uma fórmula de preço, de reajuste, de gatilho. Então, são várias ferramentas. O que vem acontecendo no ritmo dos aumentos, nos patamares que estão acontecendo, que boa parte dessas ferramentas foram caindo. Então, quem tinha um bom contrato com preçozinho fixo de 2, 3 meses, virou um desespero. Claro. Vamos sentar, vamos conversar, não dá mais. Aí, de repente, então tá, vamos fazer só o mês que vem. O mês seguinte, a gente te garante o material, mas a gente vai conversar. Melhora, mas nos patamares atuais, o cliente fala, mas como? Você tinha me dado uma previsão, né? Eu acabei de te comentar aqui no briefingzinho, hoje o mercado está sofrendo talvez o maior degrau de aumento de custo dos últimos 6 meses. Inacreditável. Antes de eu começar aqui, a lógica foi, comercial, dá uma seguradinha, né? Breca um pouquinho tudo, levanta de novo condição vendida, levanta a tabela, vamos comparar tudo e vamos tentar precificar. Tempos novos, Aislan. Estamos cotando para o mês que vem, não tem programação, se tem programação, o preço está em aberto, bastante atípico. Estamos nos adaptando. E, na tua visão, assim, o fato do comercial estar mais interno,
por conta da pandemia, não pode estar na rua visitando, pelo menos com a frequência que tradicionalmente teria, é mais fácil, então, ele ampliar essa comunicação entre vendas que está em casa e compras para poder equacionar essa oferta-demanda? Pelo menos, não sei, porque eu estou pensando assim, na prática, tenho que casar oferta e demanda. Antigamente o cara estava na rua, ele só vai te ligar quando ele mandar o pedido. Eu acho que eu caso dois assuntos. Vou tentar esgotar o primeiro, que é a situação atual, e depois eu falo dessa questão do relacionamento comercial aí em tempos de pandemia. De novo normal de pandemia. Uhum. Em relação ainda, fechando a questão de precificação, eu me vi despachando com meus suprimentos, aí na posição de comprador, não é uma exclusividade da matéria-prima polietileno que está acontecendo. Uhum. Tá? Isso está generalizado em toda a cadeia de insumos industriais de uma forma geral. Alguns insumos, talvez, em condições até mais complicadas. Uhum. Por exemplo, derivados de papelão de uma forma geral. Tubete de papelão, caixa de papelão. Uhum. São situações de escassez tão complicadas ou mais e de elevação de preço, idem. Uhum. Me vi aqui em situações novas, onde, por vezes, eu estou garantindo o meu pedido, a minha colocação, garante, então, meus suprimentos, minha fábrica não vai parar, sem preço definido. O preço está em aberto e meio que o fornecedor vai me falar quanto ele vai me cobrar quando ele vai faturar o meu produto. É um negócio inimaginável. Nonsense. E é o que está, eu te falo, aqui dentro de casa, e eu estou para te dizer que é como vai chegar, pelo menos por poucos meses, a nossa cadeia de fornecimento também. Nós vendendo, provavelmente, numa condição similar. E aí, modéstia à parte, eu confesso que até a gente está vivendo algumas coisas interessantes. 40 anos são 40 anos, sabe? E nós temos clientes de 30, de 20. E aí esse cara vem na hora, eu acho que ele vem com o Porto Seguro, me conhece, eu conheço meu time há muito tempo. Sérgio, confio, vai. Então, claro. Segue, me mantém abastecido, sei que você não vai sair ali do bom senso e segue o barco. Então é uma relação diferente, sabe? Lógico. Isso está bacana. A parte da pandemia, do remoto, eu acho que, aí eu vou falar um pouquinho do pessoal. Eu, particularmente, não sou apaixonado, eu gosto de abraçar, sabe? Eu gosto do relacionamento humano, eu gosto de estar junto. E eu falo que a empresa pode ser grande o tanto que for, as nossas, as multinacionais, mas o que manda lá, o que decide é gente como a gente. Então, esse tete-a-tete de negociação, de conversa, de aprender, eu gosto do pessoal. Efetivamente, ninguém está fazendo, nós também não. É um novo mundo, tem um lado bom, tem uma eficiência, custo despenca, porque você não... Parou de viajar. Mas é muito mais impessoal. Estou para te dizer que talvez no que nós estamos vivendo agora, onde de repente, do nada, como você falou aí, você abriu perfeito, vira 2 tabelas no mesmo dia, como? Você me botou de manhã, já não é mais? Talvez isso digital, remoto, fica um pouco mais fácil. Lógico. Você manda, o cara assimila, né? Mas eu, particularmente, eu acho que tem que ter o misto do presencial, do relacionamento humano. Mas realmente totalmente nonsense, né? Uma situação como jamais vista aí no mercado, pelo menos do que eu me recordo. Totalmente aqui. Uma coisa que eu queria te perguntar, Sérgio, e já faz tempo que é uma das coisas que recorrentemente eu penso e acaba, depois no papo, você acaba se desvirtuando um monte de coisa e eu não te pergunto. Faz um tempo que a SR investiu no seu braço estendido de reciclagem, né, na Barreflex. Hoje, e cresceu, né, 2 unidades, como você falou, né, me recordo ainda da construção da primeira.
E assim, eu lembro que todas as vezes em que você falava sobre a Barreflex no início, a sua queixa recorrente era: pô, é um mercado assim meio ovo e a galinha, porque tem um baixo valor agregado no recuperado. Poderia-se dizer que o jogo mudou? Mudou totalmente, né? Quer dizer, tá aí mais um reflexo desse cenário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que até no presente momento, agora, muito influenciado por essa situação de escassez. Querendo ou não, o reciclado e um bom reciclado é uma alternativa, é um contratipo e dependendo da aplicação, ele flui bem. Então, hoje virou ouro. Virou ouro, né? Virou ouro. Um passinho para trás, talvez antes dessa situação específica, já vinha um movimento de valorização do produto em decorrência de todo o movimento de imagem do plástico, do reciclado, do meio ambiente, que é todo um contexto, acho que é todo um assunto. Nós mesmos somos, a SR é um grande cliente da Barreflex, elas trabalham independentes, mas nós também desenvolvemos nossa linha de reciclado, com uma oferta bastante limitada, até porque ele tem que ter uma regularidade de padrão. Afinal de contas, eu vou usar ele numa aplicação cujo produto final, o meu filme, tem que ter um padrão, né? Ele vai, normalmente, abastecer uma máquina automática. Então, nós temos a nossa linha de filme eco da vida, onde eu volto um reciclado e estou para te dizer que quase sou melhor remunerado nele do que no filme comum resina virgem. Tá? Uma situação atípica. Boto bastante interesse nesse segmento. Eu acho que momentaneamente, por conta da pandemia, se perdeu o foco. Ela tem efeitos colaterais positivos, não me entendam mal, né? Ela é horrível, mas o plástico teve toda uma reviravolta a título de visualização da imagem pela sociedade de uma forma geral, pelos benefícios e pela relevância, pela importância que o produto em si está mostrando nas N aplicações onde ele está sendo usado. Do nosso produto de embalagem de alimento a toda a questão de segurança, máscara, vestimenta que aflorou. Por caminhos tortos, bem tortos no caso, nós tivemos uma salvaguarda aqui de imagem. Você vai ver que isso vai ficar. Claro. Quando isso passar, e vai passar, aquele movimento plástico vilão, ele vai continuar de um outro patamar. Mas o que não muda a oportunidade, a responsabilidade de a cadeia melhorar. Ela está achando um caminho. Então, assim, eu acho que o reciclado é um negócio sem volta. Nós contamos com 2 unidades, uma que efetivamente faz compra e venda, para e processa e vende grão, e uma segunda unidade, a de Sumaré, que presta serviços de reciclagem. É o core. E, modéstia à parte, o mercado, o nível de serviço tem subido bastante no sentido de aprimorar. Por vezes está entrando uma matéria-prima, uma para, que até um tempo atrás você falou, suja, feia, o que sai disso? Mas estamos criando processos de separação, filtragem, aditivação, né, que no final sai um grão de uma qualidade, poxa! Então, eu quero dizer assim, tem horizonte, existe o que fazer, sabe? Eu acho que isso só está começando. Tá? Tendemos a manter investimento também nessa linha de meio ambiente, de reciclagem com a Barreflex. Uma coisa interessante, né, Sérgio? Nesses anos todos aí, assessorando empresas como a SE, eu vejo assim que a dinâmica sempre foi a mesma. Assim, todo cara de transformação tem um setor de aparas. Alguns poucos transformam o setor de apara num braço estendido de reciclagem. E Sim. uma fatia irrisória ganha dinheiro com esse braço estendido. Né? Eu acho que é exatamente isso, e meio que natural. Se você optar por, de repente, só ter um complemento da tua linha, no sentido de reciclar a sua apara e, eventualmente, ter uma aplicação para ela, eu acho que
é o mais comum, acho que é difícil achar quem não o faça. Claro. Certo? Eventualmente, se o cara tem uma linha, como é o nosso caso, inclusive, uma linha muito voltada para alimento, uma linha muito de alta performance na máquina do cliente, o uso é muito restrito. E, de repente, você gera um subproduto a ser comercializado. Eu acho que o terceiro ponto onde a gente tenta se encaixar é uma oportunidade de negócio que transcende, que ultrapassa o resíduo ou a para gerada pelo setor. Uhum. É buscar e pensar numa solução daquele produto que estava sendo descartado, subaproveitado, trazendo valor agregado com uma aplicação mais aprimorada para ele, sabe? Eu acho que esse é uma grande oportunidade que está começando. Tá? Entendi. E na tua, assim, com toda essa experiência de Barreflex, agora num nível de maturidade tão elevado, existiu algum momento onde você teve medo, ou realmente aconteceu como efeito colateral, que a Barreflex, ao ser uma simbiose e, vamos dizer assim, ser incubada na para da SR, isso gerar um relaxamento da SR de, se tiver a para, tudo bem, a Barreflex dá conta. Porque eu sempre fiquei pensando nisso, assim, não pode ser um tiro no pé? A pergunta é extremamente pertinente, porque vira e mexe está na nossa mesa aqui de gestão, onde o gestor da Barreflex fala, você não vai produzir um pouquinho mais de apara, não, que eu estou precisando de matéria-prima. Mas a tua pergunta é respondida só com um bom plano de meta. Uhum. Você bota a meta aqui do cara produzir pouco, remunera por isso, e do outro lado, você literalmente breca essa possibilidade de relaxamento. Não, ela não existe, não. É errado. Legal. E modéstia à parte, uma produção bem estruturada em cima de um variável de meta produz níveis de aparas decrescentes muito interessante. Uhum. Uma coisa que vale talvez um capítulo inteiro é essa questão de gestão de gente. Resultados. Isso. E atrelamento de meta e, de repente, um incentivo, um variável, funciona muito. Uhum. Modéstia à parte, a nossa para é bem encapuchadinha, bem controlada. Sei disso, não esqueça que o primeiro dia do nosso conhecimento pessoal foi você pegar meu projeto de consultoria e dizer, não, legal, mas vamos fazer o seguinte, aqui o Success Fee é esse aqui lembra disso, não? Botamos um êxito lá, eu lembro, lógico. Então, mas a pergunta eu acho que é pertinente, né? Porque eu sempre fico pensando, falo assim, cara, porque o que acontece é o seguinte, você tem um setor, uma Barreflex da vida incubada e que tem que andar com as próprias pernas. Mas enquanto ela não sai, fica aquele negócio, e aí, você não vai fazer mais a para, eu preciso de volume. Né? Exatamente isso. Mas no nosso caso aqui, já de alguns anos, até pela sistemática que eu adoto na condução dos nossos negócios, eles são independentes, né? CNPJs, balanços, apurações, auditorias, e aí ambos têm que dar resultado. Tanto que todo ano tem uma negociação entre Suprimentos SR, que cuida da venda da para, e o outro para a questão da precificação. Tem contrato entre eles. Legal. E ontem mesmo estavam brigando aí para reajuste, porque o polietileno subiu, a para está mais cara, então está tendo... funciona assim. Que doido, né? É muito legal essas relações aí simbióticas no grupo que nem a SR, né? Quando você começou apresentando a SR, Serginho, você falou sobre a unidade Três Rios, né? Uma zona incentivada que muita gente acabou indo para lá, né? Então, eu lembro, você foi ali um dos desbravadores, mas depois veio o Val, veio o Packing Group, não sei a ordem cronológica de quem, mas foram grandes grupos, os gigantes, né? Eu imagino que a ida dos gigantes deve ter erodido um pouco a competitividade, o saving ali gerado pelo incentivo regional. Pergunta, como é que você vê o futuro dessas vantagens
face a uma possível reforma fiscal e tributária, né? Como é que você vê? Isso pode se perder? A minha opinião é que ao longo do tempo eles vão se equalizar, eles vão se amenizar e precisa acontecer isso, tá? Não porque nossa companhia teve um dia a decisão de desbravar, como você falou, uma região difícil, longe, pouco industrializada, com todas as dificuldades que uma região como essa traz para você implantar uma empresa e construir um barracão do chão. Então, sim, essa seria a lógica de um incentivo, uma Zona Franca de Manaus da vida. Eu estou te incentivando porque eu preciso movimentar, eu preciso povoar aquela região. Mas aí tem o nosso amado Brasil, com todas as distorções, toda a questão política, talvez desorganização, que gera um monte de desvios. Não é exclusividade do nosso segmento, eu não vou arriscar indicadores, mas eu estou para te dizer que uma maioria avassaladora dos grandes PIBs industriais estão centrados, estão sobre algum tipo de incentivo específico ali daquele segmento. Não é diferente do segmento plástico. Não existe só um, na verdade, existem alguns polos espalhados no Brasil. O Rio de Janeiro, Minas tem, Bahia tem, Mato Grosso do Sul e especialmente Zona Franca de Manaus. Também tem muita gente boa e grande produzindo forte lá. Quando a pergunta, eu acho que tende a evoluir, eu acho que já é uma ansiedade de todo mundo a questão da evolução tributária. Ela é o grande gargalo, é o impeditivo para você tocar à vontade. Não acho justo o diferencial de uma competição entre concorrentes, enfim, no mercado, ser que um é mais arrojado que o outro ou não. Deveria ser fair, a questão tributária, todo mundo tem uma linha, é isso, e cada um vai ganhar na sua competência do negócio, produz o melhor, produz o mais barato, tá? Mas, enfim, isso vai ser uma evolução. Eu acho que o quadro que está estabelecido hoje, ele não cresce, algumas providências o governo, de certa forma, já está tomando, então não estão surgindo incentivos novos. Isso está, todos eles, pelo menos o do Rio, tem um prazo, apesar de alongado, ele existe e ele está andando. Tá? Eu acho que toda aquela divulgação, até muito recente, de equalização dos incentivos e tudo mais, ela tende a acontecer de uma forma bastante amena, porque aí, até com todo o conflito de interesse, eu saí aqui da minha terra natal e construí uma fábrica, eu tenho 200 funcionários no Rio de Janeiro, e subi do chão. Então, efetivamente, também não seria movimentado por uma lei. Também não seria justo, eventualmente, essa lei deixar de existir amanhã. Tá? Claro. Por outro lado, existe esse prazo, vou equalizar, até para não ter uma trava jurídica, uma batalha entre todos e tudo em todos os segmentos. Claro. Então, assim, te resumindo, eu acho que tem que evoluir, é uma questão nacional, não é rápido, porque alguns incentivos ainda têm anos, 5, 10, 15. Se você pensar a título histórico, é uma curva, é um período longo, mas por uma equalização do assunto dessa magnitude, talvez ele seja compatível. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que talvez até a falta de ritmo, de ataque de um governo novo, em relação a mudar essas regras, é porque sabe que tem que ir ajustando, tá? Mas eu, assim, acredito que vai acontecer e gostaria que acontecesse, sinceramente. Se eu tivesse opção, eu preferiria estar jogando todo mundo está igual, todo mundo recolhe bonitinho. Ambiente de isonomia. Por essa parte, eu sei fazer bem o que eu faço, confio no meu negócio
vou ganhar na competência, vou ganhar na eficiência, vou ganhar na qualidade, no custo, sem ter que, por vezes, enfrentar uma situação diferenciada de alguém que tem um incentivo que eu não consegui, ou o meu que não é compatível com o do outro, enfim. Legal. Ô, Serginho, voltando no... E Oi? teve desculpa, só um comentário em paralelo. Claro. Encontro essa normatização do momento, muitos incentivos, até muito pouco tempo atrás, um ano atrás, também se mostravam um certo risco em decorrência de uma falta de regulamentação pertinente no CONFAS, e isso tudo andou muito para frente, pelo menos o das nossas cadeias que eu citei, todos eles muito bem fundamentados. Tá? Acredito que a grande maioria dos incentivos mais parrudos de outros segmentos evoluíram da mesma forma, o que foi um primeiro grande passo para esse horizonte de equalização no futuro. O que temos é isso, não inventa mais moda, esse aqui, bom ou mal, está validado, tirou uma grande parte de uma insegurança jurídica que abatia alguns que optaram pelo incentivo. Isso foi um negócio bem bacana. Então, toda essa cadeia, isso está bem sedimentado agora. Eu acho que a evolução conforme um acabar, ele vai sumir, não vai ser renovado, e naturalmente vai ter uma migração. Claro. Vai ter uma arbitragem, né? Vai ter uma coerência ali, pelo menos espera-se. Né? E não acho que tem outro jeito de acontecer. Claro, senão também você deteriora tudo que foi construído assim, né? Serginho, voltando naquele tema da sustentabilidade, né? Eu imagino que, como você está muito conectado à embalagem, imagino a maioria deve ser, sei lá, uns 90% bobina, indústria alimentícia, empacotamento automático, rápido, alta performance. Os drivers de sustentabilidade, na maioria, são redução de espessura, maquinabilidade, etc. Como é que você enxerga aí para frente os movimentos, esse binômio sustentabilidade e redução de espessura? Já se chegou no limite? E eu vou explorar a tua pergunta em duas respostas. A primeira é razoavelmente simples. Eu acho sim que nós estamos muito perto do limite. Inclusive, acho que alguns segmentos, cruzaram, passaram um pouquinho e voltaram um pouco a partir do momento que se viu que uma coisa é performance de polímero, de filme, uma blenda X, que vai te dar N características avançadas daquele filme. Ótimo. Mas a contrapartida é que chega uma hora que você tem uma capacidade física do negócio, do filme, pela espessura da parede. Ele tem um propósito físico, ele tem que soldar uma camada com a outra, ele tem que gerar uma resistência, o consumidor vai pegar aquele saquinho ali, a unha da dona de casa. Então, isso aconteceu em alguns segmentos, onde afinou, chegou num limite e voltou um pouquinho para trás. É bem verdade que o ponto atual, efetivamente, muito mais evoluído do que há 5 anos atrás. A grande maioria dos mercados que a gente participa, se não todos, de empacotamento automático, hoje você já não consegue participar de forma competitiva se você não contar com tecnologias que sejam básicas, mas uma boa coextrusora, uma extrusão com todo o controle automático de espessura, porque a espessura, querendo ou não, foi reduzida, e aí a exigência desse filme no mercado, tá? Mas eu não acredito mais que tenha muito espaço para o tema sustentabilidade via redução de espessura. Perfeito. Aqui a gente poderia conversar em outros aspectos da sustentabilidade, que aí sim eu acho que tem todo o espaço do mundo. Talvez o maior tema do meu segmento na última K de Düsseldorf, já saudosa, né? Porque a gente está com saudade de voltar para lá, né? É verdade, verdade, né? Verdade. Foi a questão do Alpine da vida,
estrutura monomaterial, não monocamada, mas monomaterial, por vezes filmes de polietileno de características e formulações distintas, desempenhando papéis distintos na estrutura laminada, mas só PE, indo de encontro a uma possibilidade de reciclagem 100%, indo de encontro à sustentabilidade, diferente de um laminado multimateriais que ainda não permite isso com essa facilidade. Eu acho que isso sim é irreversível. Sabe? Legal. Bom, a gente não pode deixar de explorar um tema que eu acho que é de profundo interesse da maioria das empresas de plástico, de embalagem flexível, que é o tema da consolidação, né? E você é um cara que tem uma experiência razoável nesse setor aí, né? Então, para quem não sabe, a SCR fez todo um trabalho, uma lição de casa, certo, Serginho? Compliance, sociedade anônima, governança, conselho, balanço auditado, fez todo um exercício para poder chegar num quase finalmente, né? E aí acho que seria legal dividir duas coisas, Serginho. Uma é como foi essa história e qual foi o legado dessa história, ou seja, como é que a SR usou essa experiência para melhorar a sua gestão, para uma próxima eventual situação no futuro aí. Em relação ao assunto macro, consolidação do setor, eu sempre tive a convicção, a palavra é convicção, que vai acontecer. Na verdade, está acontecendo de forma tímida, em parte pelo movimento saudável das operações de M&A da vida, né, fusão e aquisição, em parte pelo endurecimento do mercado, seja do que a gente está falando aqui, seja a necessidade de uma tecnologia agora mais crescente, quem não chegou ficou longe, todos os assuntos que a gente falou, Aida, seja por uma questão de conformidade tributária fiscal, que se o cara não fez a lição de casa, o fisco está aí, ele não vai fazer, então, sabe? Seja por uma situação de organização interna, de fazer volume. Então, assim, já está tendo uma certa consolidação pela dor, né? Onde um ou outro não consegue seguir, se encolhe. Mas não é dessa que a gente está falando. A gente está falando daquela saudável programada de consolidação de um setor. Tenho comigo que, como aconteceu no mundo, nos países mais desenvolvidos, vai chegar aqui. Está chegando. Aí sim, você cutucou, você é profundo sabedor, porque esteve comigo e a gente sempre compartilhou essas informações. Eu tive uma experiência muito bacana, daquelas que são marcos na nossa vida, no caso. Fiz uma operação de M&A há 11 anos atrás, efetivamente, sem boa parte da estrutura e, por que não confessar, do conhecimento e da organização que eu tenho hoje. Literalmente, o movimento, que é uma das opções M&A, ou você faz uma fusão com um parceiro estratégico, ou, de repente, se junta um investidor financeiro, um fundo, que valha, que, de certa forma, vai ter essa intenção. Eu fiz esse movimento há 11 anos atrás, e foi uma experiência gratificante. Eu confesso que não tinha a estrutura de governança que tenho hoje. Boa parte do que adquiri foi em decorrência quase que de exigência da operação. Já éramos plenamente conformes tributariamente falando, nós temos 15 anos de balanço auditado, então, na ocasião, eu já tinha 5. Isso é pré-requisito, não se conversa disso se você não estiver nessa situação, ou você se vê num complicômetro bastante grande para conseguir seguir, porque é difícil ver o tamanho do gatinho no armário, né? E eu acho que você sabe bem melhor do que eu o quanto isso complica na hora de um valuation final, de um acerto final. Mas, de qualquer forma, não só a questão da formalidade e tudo mais, você citou a governança. Então, controles, corpo de gestão, autonomia, estatuto,
conselho, plano de remuneração variável, sabe? Tudo isso meio que a gente criou em decorrência daquele momento. Foi muito bacana, a gente viveu um ano juntos. E, no final, eu me empolguei, mas eu acho que acertei. Achei que estava barato, que tinha ido barato, e ainda tinha uns calls, uns puts no contrato, algumas opções por definir das partes. Em uma delas, eu julgo que eu aproveitei, porque estava gostando da brincadeira nova, com as ferramentas que eu adquiri lá naquele ano, e eu recomprei. Tá? Então, voltou plenamente para a mão da família desde então. De lá para cá, eu mantive a governança, é bem legal isso, tá? Então, todo o protocolo, toda essa questão da formalidade, da auditoria, e eu confesso que, por vezes, aparece, seja por essa experiência anterior, seja pela minha formação pessoal, que tenho bons e grandes amigos meio que no setor. Então, já tive boa oportunidade de conversar de fundo a estratégico, por isso posso te dizer com todas as letras, deve ter muita conversa acontecendo por aí, agora talvez um pouquinho menos com o ano, né? Mas a gente vai ver juntos isso acontecer. Legal. E você, o mercado pode esperar, agora vou fazer uma pergunta capciosa, né? O mercado pode esperar uma SR consolidadora, não? Uma SR atrás de eventuais deals? Sim, mas não tem a menor dúvida. Eu acho que não tem como ser diferente, né, Aida? Não tem preocupação de te responder que sim, até porque a tua pergunta é muito ampla. Claro. Né? Tem muitas formas de se fazer isso. Até de forma lenta, incipiente, capital próprio, um nicho, um negócio, até coisas mais ousadas, por que não? Eu gosto muito do assunto, Aislan, eu acho que não tem como evitar, até porque se o movimento começa para valer e, de repente, você fica muito longe dele, você perde o poder de competitividade, você pode se ver numa situação complicada de brigar ali no mercado. Não, então, estamos atentos, sempre conversa, bate um papinho aqui, namora ali, faz Legal. parte, é gostoso. É bacana, né? Você cruza dados, né? Sim, sem dúvida. Ainda no setor do plástico, você teve uma passagem importante, do qual a gente, inclusive, fez bastante coisa junto, na BF, né? Como presidente da BF. Conversou e provavelmente teve uma parte da aprendizagem legal da BF é ter conversado profundamente com seus pares, certo? Com seus competidores. E eu lembro que nos nossos papos pós-evento de ABF tinha sempre aquela nossa conversa sobre sucessão. Como sucessão é um problema para a indústria de flexíveis nacional, né? Como é que a SR tem lidado com o tema, formalmente? São dois temas importantes e que me agrada muito. Eu vou fazer um parênteses para comentar um pouquinho da passagem que você citou da ABF. É uma passagem da qual eu tenho orgulho pessoal. Eu gosto muito da associação, ela é importante na minha vida profissional. Eu já disse que a empresa está em Barretos, eu sou barretense, por vezes você tem que sair para buscar informação, para estar num network do setor, e a minha porta de entrada para isso foi a ABF, há 20 anos atrás, ainda pelas mãos do saudoso seu Israel Sverner, que na época era o presidente. Então, eu tenho grandes amigos lá, é um prazer estar com eles. Me deixou, e na verdade me mantém um grande diferencial, que é um belo network no setor e boas amizades. Ainda falando um pouquinho disso, até um reflexo, Aislan, do assunto anterior, da consolidação, de certa forma, você vê a estruturação da representação do setor acontecendo e os assuntos são meio que paralelos. Então, eu digo hoje que talvez a ABF deve ter, em números absolutos de associados, a metade do que teria 10 anos.
com o dobro do volume representado ali de produção, se assim a gente fosse medir. O PIB, PIBão aumentou. Aumentou, mas são grupos maiores, né? Efetivamente teve uma evolução nessa representação no que se refere até à postura no setor, postura perante a cadeia fornecedora, um alinhamento muito bacana, que hoje talvez esteja na sua melhor fase, com a entidade maior, que é a Abiplast. Hoje, literalmente, são entidades irmãs, fazem juntos, estamos na mesma sede. Então, eu acho que isso mais que isso, temos programas conjuntos com a cadeia fornecedora, são grandes cases, o PIC, a rede de sustentabilidade, são movimentos parrudos, muita empresa grande e que geram frutos. Então, assim, falo com orgulho do trabalho, com orgulho dessa minha passagem e do horizonte que se criou. Está muito mais alinhado. Associação, representação do setor. Eu não consegui pular porque você citou a BF. No que se refere à sucessão do setor, de certa forma, também tem um pezinho no assunto consolidação. Com raras exceções, onde, por vezes, uma ou outro setor já conta com uma multinacional, alguém que fez uma operação de venda, M&A no passado, nichos muito específicos, a grande maioria das grandes empresas tem gestão familiar, são empresas familiares. Então, o que você mais vê, o que a gente mais vê do setor, são sucessões de família, de pai para filho. Eu brinco que eu estou no meio do caminho, eu não fiz nenhum nem outro, então eu sou amigo do pai e do filho, mas, via de regra, brinco que os meus amigos pais, sendo sucedidos, eles têm a sorte de que os sucessores estão muito melhor que todos eles. Mas é o grande movimento que você observa no setor. Se eu tivesse que confessar algum dado pessoal, eu tenho a felicidade de ter um casal de filhos fantástico, 21 e 19 anos, ambos cursando administração de empresa na GV. Então, sempre fica aquela esperancinha aqui de pai, se eles me derem atenção, eu teria também essa opção padrão do mercado. Mas, em falando da minha companhia, até como a herança da governança que a gente falou agora, eu tenho um time de gestor bem posicionado, nós temos a nossa estrutura, ela é formal, tem organograma, tem participação de resultado, eu tenho o meu horizonte de um dia tirar um pouco o pé e quando isso acontecer, eu teria uma profissionalização com executivos. Eu tenho isso em mente, ou casar as duas soluções, enfim, e de repente fazer parte de um conselho que eu já tenho. Então, eu acho que não tem muito como correr. Qual é a dificuldade? Normalmente, empresas de médio porte, grande porte, é onde você botar uma estrutura administrativa, executiva assim, pesada, ela onera. Aí, de novo, casa com opções como uma consolidação, a base é maior. Tá? Mas sucessão, aí, insisto, falando como opção e falando como pai, tem todo um prazer nisso, né? Sem dúvida, não tem como negar. Agora, falando juridicamente, tá? Se tiver competência, prazer com como vai ficar lindo. Quando não, vamos fazer a lição de casa como executivos, vamos preparar essa sucessão, vamos ter um time que, se precisar, segue. Bacana, bacana. Serginho, nesse mercado assim, super commodity, né? A gente sempre fala, aliás, nos eventos era recorrente, né? Essa observação. Estrangulado cada vez mais, né? Na ponta, os super clientes, na outro extremo, o oligopólio de matéria-prima. Agora, eu acho que é um cenário que não dá para tomar de base, porque a questão da resina é situacional, né? Mas como é que você enxerga o futuro da transformação
de uma certa forma, em termos de como recuperar a rentabilidade? Como é que é possível uma operação como a SR, por exemplo, viver sem laminação, sem investir em produtos de maior valor agregado? Você precisa trazer especialidade, ou então o caminho é escala e triplicar esse volume? Qual que é a tua... Ou é um pouco dos dois? Eu sei que é um pouco difícil, não tem receita de bolo, mas com toda essa tua experiência, fazendo um snapshot de hoje, até porque o vídeo é indelével, certo? Vai ficar aí como um documentário até para você mesmo. A visão Sérgio Carneiro hoje, qual é o caminho para potencializar a rentabilidade num cara que transforma P em preço? Aislan, minha resposta seria positiva para todas as suas... Você não fez nem só duas, não. Você fez mais perguntas nessa sua frase agora. Mas começando do que eu acho que é o começo. Fazer o commodity, da forma como você classificou, de forma diferente. Vou tentar listar. Por mais óbvio que possa ser o meu discurso agora sequencial, ele não se aplica na prática de mercado. O que você está falando, Sérgio? A partir do momento que eu gero um produto teoricamente comoditizado, eu já começo a me incomodar com o comoditizado num filme de empacotamento automático impresso em 8 cores, porque da forma como ele tem que sair, ele já não é mais comoditizado. Como assim, Sérgio? Tudo bem que não é tão incomum uma coextrusora de 5 ou 3 camadas no mercado, mas tem que ser uma coextrusora de 5 ou 3 camadas, muito bem montada, que você saiba tocar, que você tenha uma engenharia, que sabe fazer lá a forma da camada A e E, tá? Caso contrário, o filme desse produtor, desse concorrente, não vai competir com o meu. Modéstia à parte, a minha formulazinha lá está tudo no lugar certo, na acabada certa, onde tem que brilhar, brilha, onde tem que soldar, solda, onde tem que esticar, estica. Perfeito. Então, assim, é segredo de Estado? Hoje um pouquinho, cada vez menos, tem uma consultoria, mas tem que saber fazer e tem que ter o equipamento. Tem que ter uma engenharia por trás, organizando tudo isso. Retroalimentando as mudanças dos clientes. Se você anda um pouquinho para frente, na seção da frente, uma coisa que você nunca ouviu falar, que é a impressão flexográfica, aí o negócio é mais embaixo ainda, não vou discorrer aqui as N variáveis. Aí você vem hoje aqui na nossa companhia, eu tenho 5 desenhistas com os MEC, que é lindo fazendo criação, ajuste de cor, separação. Hoje temos uma clichêria interna que faz casado com a minha máquina, aquele negócio de sonho, tira, volta e segue. Hoje eu tenho uma casa de tinta que formula aqui dentro, eu vou rodar o arroz do Aislan pela segunda batelada, a fórmula do azul, sai o azul prontinho. Aí você fala, Sérgio, nada... Não é tão simples. Mas se você for juntando tudo, aí nós temos, hoje, 80% do nosso volume é gearless. Tá? E os 20%, porque é grande formato, por vezes a gearless não bate. Então você pega impressão flexográfica, máquina nova, rodando agora a 400, uma cromia que é a fotinha da família feliz na frente do açúcar. Assim, antes era o nominho da empresa, agora tem a família feliz fotografada que você tem que... Né? Aí você junta tinta adequada, clichê adequada, um filme base adequado. É commodity, mas complicou. Né? Vamos um pouquinho para frente. Acabamento. Você tem que ter compatibilidade para rodar isso. Hoje o filme, nós conversamos agora há pouco,
Tudo bem que ele parou de cair, mas ele já está reduzido. Então, controlinho de tensão ali, você tem que ter uma máquina com célula de carga na frente e atrás, para que você rode. Então, o que eu quero dizer assim, a exigência do produto, aí você fala, mas tem uma... Aí, Sérgio, só resume, qualidade. Mas se você olhar cada etapa, se você cuidar de cada uma delas, você vai agregando ponto a esse barreiras. Barreiras de entrada. Agora vamos por cima, vamos falar de negócio. Produto é meio que base. Eu acho que a questão da confiabilidade, então, por exemplo, um histórico eu tenho boa parte da nossa produção hoje contratada, e depois eu quero terminar essa resposta com esse assunto, que eu acho que aqui tem o diferencial de margem possível e até coerente, correto para o setor, não do momento atual, ele é atípico. Mas essa curva já vinha existindo, eu vou fechar com isso. Então, eu tenho lá uma confiabilidade, onde eu tenho um contrato e eu falo que eu vou entregar naquela data, lá o negócio da vaquinha lá do leite, e eu entrego na data. E não atraso. E isso vai gerando um diferencial. Vai somatizando aí, Hoje, até não sei se essa parte a gente conversou, porque um movimento mais recente da nossa empresa, tivemos uma experiência de fazer Go Live do SAP agora no dia 1º de outubro. Então, a nossa empresa é uma das poucas do setor, eu conheço só mais uma, que roda sob plataforma SAP. E, modéstia à parte, é um monstro de um sistema, e nós estamos muito próximos de eu ter a senha de login do meu cliente, ele vai entrar e vai falar, e vai ver onde está a bobina dele, não é nem o pedido dele. Claro. Sabe? Consulta lá que você vai ver rodando, você vai ver que dia. Então, esse nível de transparência, de informação, de confiabilidade, no conjunto, eu acho que é o que faz a diferença. E onde eu falei que eu ia fechar, como é que você remunera? É commodity. Hoje está um pouquinho mais fácil falar de remuneração. Se você falasse um ano atrás, briga. Mas se você consegue chegar no mercado, e aí não é exclusividade nossa, eu falo que é a nossa política, não tem fórmula mágica, como você falou. Você tem que ser caprichoso em olhar cada etapa, cada item que influencia o resultado do teu negócio, o atendimento do cliente, de forma que o conjunto da obra, esse cara se sujeite a te pagar 5% a mais no teu produto, por tudo isso que eu falei, e paga, posso te garantir que paga, porque ele confia, não vai ter de sabor, não é? Então, eu acho que a lógica é o diferencial de postura de companhia, tudo isso, e o mercado já estava remunerando isso. Ele sabe. Agora, o detalhe, Aislan, eu tenho uma expectativa que essa característica do cliente buscar o porto seguro e, por vezes, sim, preço, ele sempre vai bater, mas deixar um diferencial para remunerar melhor quem oferece melhor, vai crescer muito e vai ficar num nível mais alto pós a crise atual. Porque toda a cadeia está muito preocupada com aquele critério da escassez. Claro. Tipo, se honrar e fazer bem feito agora, o cara está vendo que, de repente, tem coisa mais importante que preço. Eu como comprador, eu te falei que tenho pedido sem preço. Então, eu acho que uma herança... Um legado positivo do coronavírus é esse. Tipo assim, eu vou brigar no preço, mas eu tive uma experiência onde a segurança de receber na hora, com a qualidade devida no meio do maremoto, fez toda a diferença. Isso continua valendo. Então, eu tenho comigo que sim, vai ser um legado que vai ajudar a remuneração do setor, pelo menos para quem a parte que estiver preparado, a se colocar de forma, vamos fazer? Mas eu te garanto isso. Então, eu tenho... a base da nossa gestão é isso, sabe? Legal.
Só assim, uma pergunta off records aqui, na tua visão hoje, face a tudo isso aí que você está enxergando, eu perguntei para o Felipe, né, da Camargo, e óbvio que são mundos totalmente diferentes, né? Laminado, trilaminado, rotogravura, HP, etc. O que é, na tua visão, um EBITDA a ser buscado para um cara de transformação de PE? 2 dígitos. 2 dígitos, tá ali, marginando no... Tá entre as duas... Uhum. A ser buscado. Se o cara tiver nisso, historicamente, tem que bater palma. Legal. Aí, até completando um pouquinho a resposta anterior, uma coisa é a margem absoluta. Aí, nosso segmento, não muda em relação a qualquer outro. A escala faz diferença. Certo? Seja no poder de compra, óbvio, seja no rateio dos eventuais custos fixos. De novo, vai de encontro a assuntos anteriores. Escala, fábrica, consolidação e tudo mais. Tá? E eu também acabei deixando de responder um item da pergunta anterior, que são nichos. Eu acho que são opções. A SR não deixa de estar em nenhum nicho onde a minha carteira de clientes atua. Se ele precisa, eu tenho que fazer. Para falar que isso não tem uma exceção, nós não produzimos stretch. A minha cadeia compra stretch, porque eu acho ele efetivamente é um outro mundo, é mais comoditizado ainda, e hoje foi dominado com competência por grandes players que batem muito forte. Insisto, com competência. Mas, tirando isso, não é uma questão de não fazer laminado. Eu não faço laminado, trilaminação, metalizado, porque o café não é meu... Mas se eu tiver uma cerealista minha, uma usina de açúcar, que tenha uma linha, hoje eu a abasteço, mesmo se for com outras estruturas, como a gente classifica aqui dentro. Tá? E nicho, de tampinha, tortinha, alcinha, a filme de grafeno. Estamos sempre atentos. De repente, investimento em elas. Tem que olhar. Eu quero encerrar com a última pergunta que eu pretendo meio que padronizar nessa segunda temporada para todos os convertedores, transformadores que a gente conversar, que é o seguinte: qual que é a tua expectativa para os próximos meses em relação ao cenário político-econômico, essa recuperação em V, que de alguma maneira pegou todo mundo de sopetão, continua, arrefece? Qual que é a visão Sérgio SR para oportunidades e ameaças aí nesse ano? Eu me julgo um otimista por natureza, Aislan. Então, eu vejo como boas oportunidades. Eu acho que a base de tudo, antes até de falar de negócio, aí eu sei que é chover no molhado, porque estamos todos contaminados por essa situação atípica da pandemia. Mesmo em relação a ela, eu acho que sim, nós estamos agora no pior momento, mas, na minha visão, talvez o pior momento a ser da curva e que vai se amenizar. Não creio que vai ser curto, mas, pela minha visão, as vacinas vão seguir, isso vai se amenizar, que levem meses, talvez o ano, mas a tendência é a gente ter um horizonte de comunidade, de sociedade melhor. Isso não só, tenho a visão, e falo por mim, mas acho que falo por nós, não só abre precedente para um monte de coisa voltar a funcionar, mas tende a voltar com uma felicidade diferente. Todo mundo vai ter, filosoficamente falando, aprender um pouco a lição. Está sendo um negócio diferente. Quem não parar para pensar e refletir um pouquinho com tudo que está sendo, está bobo. Né? Então, eu quero crer que não só vai se criar horizonte de segurança para as coisas voltarem, porque o negócio vai melhorar, como todo mundo vai voltar mais vai ter um alívio aí, né? Vai ter um alívio. Fazer, mas querendo viajar ou comer, enfim.
tenho isso como, né? Interessante, hein? Não tinha parado para pensar nessa ótica. Legal, faz sentido. Se pensar que vontade de fazer, vontade de viajar, vontade, o bom humor, isso gera negócio, isso gira tudo. É a base para tudo. Então, eu tenho um horizonte positivo que não só nós tivemos num momento muito ruim, acredito que estamos no pior dele, mas quando você está no pior, teoricamente, o que tem por vir são coisas melhores. Devagar, mas melhores. Ainda com essa pitada aí da felicidade. Tendo isso como contexto, eu tenho acreditado bastante nisso. Apesar de toda a situação da pandemia, o nosso segmento acabou sendo beneficiado por uma mudança de hábito, por uma adaptação, a situação de a gente ter que ficar em casa acabou adaptando o hábito de consumo. Então, varejo explodiu, o supermercado vendeu mais e, por consequência, a gente vendeu mais. Então, efetivamente, a demanda momentaneamente mudou de escala. Não é hora de falar muito em grandes crescimentos, não podemos esquecer que a gente começou o bate-papo falando de escassez. Ela é a restrição. Por outro lado, eu não nego que nós estamos acabando uma obra de expansão grande no Rio, demos 40% de área, e tem o projeto aqui para o Barretos, estou com um engenheiro desenhando. Isso é otimismo, isso é imaginar que isso vai acontecer e vai ter demanda, e confiando muito na nossa empresa aqui, no meu time, eu tenho confiança que quando chegar a hora e não tiver a restrição talvez da escassez, vai ter espaço sim para quem se apresentar com competência, modéstia à parte, insisto, confio na minha companhia, eu acho que a gente vai aproveitar. Então, a minha visão é essa, sempre pezinho no chão, é uma fase delicada, esses aumentos de preço podem dar uma falsa impressão. Nossa, que beleza, a margem cresceu, está vendendo caro. Não é uma realidade, é o óbvio. Hoje a matéria-prima está custando 70% do que foi há 6 meses. Se a gente entender que isso é o nosso maior custo, isso está chamando de forma um capital de giro diferenciado. Então, tem que ter toda uma gestão por trás para você se programar para isso. Então, não obstante que não vai ser fácil, tem muita coisa para fazer, eu estou otimista. O momento péssimo que está agora vai passar, devagarzinho vai passar, o que vai vir vai ser melhor, e se você estiver bem preparadinho nesse momento melhor, vai ter crescimento. Estou trabalhando para isso, Weisman. Não tenho dúvida, Serginho. Um prazer enorme, muito obrigado pela tua presença, pelo papo sensacional aí, que cobriu uma série de aspectos aí da nossa cadeia, e quero também que você, por favor, externe aí para o pessoal da SR, para toda a tua equipe, o nosso agradecimento, né, porque você está representando todo esse time aí, em especial para os meus 2 amigos aí, para o Flávio e para o Sérgio, né, para o Penha, né, e, cara, em nome da Projeto OPAC, mais uma vez, obrigado. A gente vai encerrando por aqui. Para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, se eu não falo isso, depois me chamam, me puxam a orelha, não deixa de se inscrever aí no canal, no próprio podcast. E até a próxima edição com mais um amigo convertedor, transformador de peso, sem sombra de dúvida. Até lá, um abraço a todos.